Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nesta oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor,
ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar o teu perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, a descortinar-se diante dos seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando todos aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, Senhor, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
dignos obreiros do Senhor. Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita que nos vinculamos, pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos junto, com proveito, na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo
e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Faça a sua parte. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e leva ao estresse. É natural que tenhamos preocupações, no entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. A casa espírita onde trabalha não possui recursos para a manutenção? Faça a sua parte e o recurso chegará. Os companheiros não compreendem seus nobres ideais? Faça a sua parte e o tempo será seu advogado. Os familiares queridos não o acompanham ao centro? Faça a sua parte e sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? Faça a sua parte e seu destino tomará outro rumo. Os problemas se avolumam, o sofrimento bate à porta? Faça a sua parte. Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos, corrupção? Faça a sua parte. Jesus cuida do resto. Afinal, ele é o governador espiritual. Preocupe-se com aquilo que merece sua preocupação. Não poderá resolver os problemas do mundo. Resolva os dramas íntimos, que já estará de bom tamanho. E após esses ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permanecemos em paz. Boa noite, Alexandre. Para a nossa doutrinária de hoje, então, vamos receber o nosso irmão Alexandre, o Alexandre Fontoura, trabalhador no grupo mediúnico Irmãos de Boa Vontade Ernesto Miller.
também membro da nossa MERGS, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, no Departamento de Psicologia e Espiritismo. Alexandre ainda professor no Grupo de Estudos de Joana de Ângeles. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Arley. Uma boa noite a ti, uma boa noite a todos que estão aqui nos escutando. Vou deixar então contigo, Alexandre, a condução aí da nossa doutrinagem, ok? Uma boa palestra aí para nós. Muito obrigado, que assim seja. Rogo pela presença de Deus junto a nós, de Bezerra de Menezes, Marlene Nobre, e tantos espíritos que têm nos auxiliado neste momento tão marcante da história da humanidade e deste momento tão marcante em nossas trajetórias pessoais, em cada vida humana, em cada particularidade. Foi muito bom estar aqui desde o início, acompanhando a prece de vocês, também me deixando imantar por essas vibrações tão benéficas, que vão aliviando as dores da alma e, ao mesmo tempo, vão abrindo os nossos horizontes para aquelas capacidades internas de tolerância, de autoconhecimento, de pacificação que nos dará força, não apenas para lutar as lutas da vida, mas para lutá-las com um sentido de significado maior, porque muitas vezes lutamos as lutas diárias apenas para dar conta daqueles compromissos materiais que naturalmente fazem parte do nosso dia a dia, esquecendo-nos da meta da nossa encarnação, do porquê aqui estamos. E a palestra da noite de hoje, meus amigos, trata do tema transição planetária, que é um tema urgente dentro de nossa agenda pessoal. Por que tão urgente este tema? Segundo os espíritos, a transição planetária significaria a mudança de estado evolutivo do planeta, onde passaríamos de um estado de mundo de provas e expiações, em que os espíritos que aqui habitamos este planeta estamos todos conectados ainda a um patamar vibratório de progresso intelectual e principalmente progresso moral, ainda mais vinculados ao mal do que ao bem. Já temos uma ideia do bem, porém os instintos animais ainda imperam sobre nós, acabando por se tornarem negativos. Claro que não são os instintos que são negativos. Eles funcionam para a nossa sobrevivência, para a manutenção do nosso corpo, para termos a proteção da nossa vida na Terra, o nosso ganha-pão, a luta e fuga, a sexualidade, que permite também a procriação e a manutenção da raça, a defesa da prole, tudo isso é muito importante. Mas quando nós nos deixamos levar pelos instintos e vivemos somente para eles, nós nos tornamos, então, seres mais agressivos e não damos conta de uma outra parcela que é muito importante dentro de nós, que é o nosso ser interno, o nosso ser interior, dotado de emoções, de pensamentos, de reflexões. Este ser, ele é a etapa que abre os nossos horizontes para a vida espiritual. Então, nós esquecemos de tudo isso, do nosso ser psicológico / espiritual. Então, essa transição que estamos falando é quando o nosso planeta, como já era anunciado desde a época de Jesus, ali quando João, o apóstolo, recebe aquelas visões do Mestre, que incute nele aquelas percepções do futuro quando ele está na sua prisão na ilha de Patmos, o apóstolo João, ele antevê aquilo que foi nomeado no grego por Apocalipse, que não é fim do mundo. Apocalipse, nós pensamos sempre em filme de zumbi, em filme de bomba nuclear, não é? Mas Apocalipse significa revelação. Seria, então, o momento em que cairia o véu da humanidade. Então, desde lá já se fala naquilo que os espíritos vêm trazer em muitas tradições e que no espiritismo se chama transição planetária. Quando passamos, então, deste mundo de provas e expiações, que combina muito, né, com o nosso nível atual, assim, mais defensivo, mais agressivo,
Nós vamos passando para um mundo mais adiantado. O nosso planeta, ele vai evoluindo para um mundo de regeneração, aonde o bem já é mais conhecido, aonde o bem já passa a ser buscado com maior veemência, e aonde os espíritos reencarnam para se recuperar, geralmente por isso de regeneração, para se recuperar dos seus mergulhos na carne, das suas encarnações, em orbes como o nosso, de provas e expiações. Então já é um mundo moralizado, mais de acordo com a mensagem dos espíritos superiores, com a mensagem do Cristo, que vibra dentro de nós há milhares de séculos, até mesmo antes dele reencarnar, porque Cristo, ele mandou emissários em todas as tradições do planeta. A mensagem do Cristo não está apenas dentro do cristianismo, mas na mensagem de amor que floresceu com Sócrates, na Grécia, com Confúcio, com Lao Tse, na China, com Buda, com Krishna, na Índia, e entre todas as tradições nós tivemos espíritos que ali encarnaram para avançar aquela humanidade ali presente naquelas civilizações. Então, este chamado do Cristo, ele está presente dentro do nosso ser, porque quando nós reencarnamos, nós já viemos com este registro de um caminho daquilo que é o bom, o belo, o correto. Claro que cabe a nós a experiência, para descobrirmos por nós mesmos o nosso livre-arbítrio e, através da nossa experiência, decidirmos se este é o caminho que nós queremos trilhar. O caminho que está gravado dentro de nós de utilização das nossas potencialidades. Ou o caminho de deixar isso para depois. O que, é claro, causa muito sofrimento. Porque uma pessoa que deixasse de falar, de respirar, de ouvir, de escutar, que amarrasse os seus membros para não se mexer, voluntariamente, não por uma doença, não por uma condição orgânica, mas voluntariamente, ela estaria enterrando o seu tesouro na terra, estaria buscando o sofrimento voluntariamente. Esta é a nossa figura, porque assim nós fazemos. Talvez não com as condições físicas, excetuando casos de loucura, né, de psicopatologias mais sérias, mas o fazemos com as nossas condições espirituais, porque o princípio do amor é um instinto inato no ser humano. Porém, vamos nos utilizar de Kardec aqui. Não é um instinto biológico que tem a sua função, como falamos antes, de preservação da encarnação. É um instinto da alma. É um instinto do espírito. É uma necessidade que cala fundo dentro de nós. Porque nas noites de vazio, nos desesperos da personalidade, nas perdas de sentido da vida, onde o ser humano se joga nos prazeres desesperadamente, está havendo uma dor ali inominável que nem sempre simbolizamos do que se trata. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela vai tratar a ansiedade, por exemplo, como uma instabilidade acerca dos valores essenciais da vida. Uma instabilidade acerca dos valores essenciais da vida. Nós somos instáveis, nós ainda não encontramos o nosso eixo, o nosso senso interior verdadeiramente. Ainda não paramos para elencar estes valores interiores que nos movem na riqueza ou na pobreza, diante das provações, nos dias e noites difíceis, como também nos momentos alegres. Então, buscando a felicidade, que é algo inato dentro de nós, essa busca, nós acabamos, de uma forma talvez um tanto boba, elegendo o conforto material para, então, acreditar que ali nos realizaremos. Se assim fosse, meus amigos, seria muito fácil. Porque apesar das distâncias sociais na Terra, ainda há aqueles que são ricos. E muito poucos destes dão exemplos de humanidade. Se fosse felicidade, ganhar na loteria ou ser multimilionário, nós teríamos milionários humanistas,
pessoas que trariam no seu comportamento e na sua atitude caminhos verdadeiros de encontro, de amor ao ser humano. Mas não é o que ocorre, porque as atitudes mesquinhas campeiam, seja na riqueza ou na pobreza, em todas as classes sociais da humanidade. Porque não são as classes que são boas ou que são más, mas somos os seres humanos que, naturalmente, no mundo de provas e expiações, temos a necessidade de viver contextos diferentes, de saúde, de doença, de intelectualidade, de acesso à educação, de acesso aos bens materiais ou de escassez. E nessa necessidade de viver muitos contextos diferentes, vamos nos reencarnar com as nossas virtudes ou também com os nossos vícios em todas as classes. Então não é uma ou outra que é boa ou má, mas as dores, as dificuldades, inclusive as sociais, claro que tornam-se um chamado para a nossa renovação. Então estamos falando de um mundo que elegeu o Deus do materialismo como grande caminho. Estamos vivendo o ápice daquilo que se criou na década de 20, com o boom da indústria mundial, chamado American Way of Life, o modo de vida americano, que com a popularização das geladeiras, dos automóveis, depois dos televisores, de todos aqueles bens de consumo, não bastava apenas fazer a propaganda do produto. Se tinha que fazer uma propaganda do modo de vida, da casa própria, do automóvel, do telefone, dos bens de consumo, dos passeios, dos folguedos. Claro, elementos, acessórios de nossas vidas que podem estar presentes. Podem fazer parte do nosso dia a dia. Mas vejam a palavra que eu utilizei. Acessórios. Não se trata do essencial. Como nos dizia Nair, uma trabalhadora idosa de uma casa espírita que trabalhei, uma senhora bem querida, o caixão não tem gaveta. Não tem gaveta no caixão. Não tem mala no caixão. Ela também se utilizava dessa palavra. Ou seja, não dá para colocar as nossas riquezas para o túmulo. Nós vamos para a vida além, que os espíritos nos trazem ser a vida verdadeira, apenas com aquilo que entesouramos dentro de nós. E o período de transição planetária é um largo período em que vamos aos poucos modificando socialmente, mentalmente, psicologicamente, todas as relações na Terra, em termos de religiosidade, de arte, de cultura, de espiritualidade, de filosofia, de paradigma científico. Vamos modificando o nosso eixo rumo a algo mais adiantado em referência à imagem de Deus dentro de nós. As leis de Deus, como os espíritos responderam a Kardec, que estão gravadas dentro de nós. Em referência a essa lei que vai soando do nosso inconsciente, nos levando ao bem, à caridade, ao amor. Então, o período de transição planetária é dentro daquele conceito que, assim como os indivíduos evoluem, as sociedades, as coletividades e os planetas também assim o fazem. É natural, então, que seja um período de dores. Porque, como humanidade, através da lei biológica da reencarnação, que é um recurso de justiça, porém educativo e curativo do nosso ser, de justiça, educativo e curativo do nosso ser, através da reencarnação nós nos reavemos com todo aquele lastro de desequilíbrios que estamos fazendo a inúmeras encarnações. Todos os nossos equívocos, todas as nossas mesquinharias que estamos cometendo a inúmeras vidas, é a chance que temos de colocar isso na carne, em doenças físicas, em conflitos morais, reencarnando com pessoas que amamos, mas também com aqueles parentes difíceis, que foram os espíritos que de alguma forma nos prejudicamos mutuamente em outras existências. Mas não para nos punir, porque a lei da reencarnação, ela serve para a progressão do ser humano. Para que, mesmo que venhamos a nos equivocar inúmeras vezes, em justiça ao anjo que dorme em nós,
ao espírito puro que um dia seremos, a semente está dentro de nós, em justiça a essa semente de virtudes, de capacidades que estão dormindo, estão latentes, através dessas dores, nós buscamos melhores recursos para enfrentá-las. Não foi assim que progrediu a humanidade? Primeiro, materialmente, buscando enfrentar as dores do meio, do ambiente, a coletividade se organizou através do enfrentamento das feras, das ameaças, da fome e da escassez de alimento. O ser humano passou do período paleolítico para o neolítico, ou seja, da pedra lascada, onde éramos nômades e coletores, apenas retirávamos da terra, para então agricultores e pecuaristas, não precisavam mais ser nômades. Era uma forma então de dominar o meio para sobrevivermos. Assim se deu a conquista do ouro, a conquista do bronze, o início então da ciência, até mesmo das revoluções industriais, da primeira, da segunda e da revolução industrial e da revolução virtual, não é? Em que nós dominamos o meio ambiente para melhor nos organizarmos e sobrevivermos. Nós já fizemos isso com o meio externo. A partir do momento que nós vamos fazendo isso, por conseguinte, é até um acréscimo, é uma continuidade desses atributos que já conquistamos. Quando vamos fazendo isso com o mundo interno, meus amigos, buscando acalmar as dores da alma, olha que importante. Nós encontramos os tesouros do Espírito, que estavam dormindo dentro de nós desde as priscas eras, sem que assim o valorizássemos. E neste período, então, de transição planetária, é um momento muito esdrúxulo, um momento muito sui generis, como se diz, não é? É um momento em que muitos elementos de séculos e séculos da humanidade, de milênios, vão vindo para a nossa sociedade, através da nossa reencarnação, de espíritos muito impuros que ainda somos, não é? Através também do contributo de espíritos mais evoluídos, nós temos esse mosaico de cultura muito presente em nosso período da pós-modernidade, como os sociólogos chamam os dias atuais, não é? Então nós temos inúmeras ideias na face da Terra, inúmeros conceitos, vertentes políticas, econômicas, culturais, cabendo aquela mensagem, aquela reflexão de Paulo de Tarso. Muito posso, mas nem tudo me convém. Convidando-nos a selecionarmos valores de como viver, porque muito nos é oferecido, mas nem tudo nos convém. Como já era dito a Kardec, ele traz isso na Revista Espírita, no século XIX já era falado a Kardec que o que caracterizaria a transição planetária seria o aparecimento de flagelos destruidores, de doenças, pandemias, cataclismas naturais, como foram do tsunami em 2004, também o da Indonésia, este da Indonésia em 2004, como também 2010 no Japão e tantos outros, terremotos, incêndios e tantas outras calamidades que tocariam a humanidade. Um outro detalhe que também caracterizaria seria a presença da loucura em nosso planeta. E, meus amigos, mesmo quando parecendo saudável, acredito que estejamos muito loucos ainda. Apenas não sabemos. É como se diz, né? De perto, todo mundo é louco. Ou então, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Você já deve ter ouvido esse brocado popular, né? Tem uma colega de Brasília, a Maíse, que eu costumo assistir através do YouTube, umas palestras magníficas, que ela brinca de médium e louco, todo mundo tem um pouco, né? Ou seja, todos nós temos os nossos tormentos. Porém, a transição planetária faria que essa loucura tomasse conta da nossa sociedade ao nível em que o suicídio atingiria altos graus, inclusive entre os pequeninos, infelizmente, entre jovens, crianças e adolescentes, que é um dos altos índices que a Organização Mundial de Saúde vem nos alertando. Claro que, como, infelizmente, a loucura do suicídio, do matar-se a si mesmo, não pode ser divulgada,
devido ao efeito Werther, porque causa maiores surtos de suicídio cada vez que isso é divulgado, ainda mais sem os cuidados recomendados, nós não ficamos muitas vezes sabendo, mas os profissionais de saúde que somos, temos acesso maior a essas informações. E há, neste momento, taxas elevadíssimas desse tipo de morte, inclusive entre os pequeninos, conforme foi trazido a Kardec. Ao ponto da OMS calcular que na década de 40 do nosso presente século, talvez isso venha a se tornar a segunda maior causa de morte na humanidade. Vejamos a crise. Não a crise tecnológica, pois essa não há. Não a crise política, pois essa há, mas não é tanto, por incrível que pareça. Mas a crise moral da humanidade. A crise do homem e da mulher interiores. Pois o ser humano é a chave da própria sobrevivência. Ele pode pôr fim à vida na Terra através do apertar de um botão das bombas nucleares, ou ele pode redimir-se e, redimindo-se, redimir a humanidade como um todo. Pois este é o momento, meus amigos, de vivermos a trilha do amor, do perdão das ofensas. É muito fácil perdoar quem nos é querido. Precisamos perdoar aqueles que nos provocam, porque transição planetária significa regeneração moral da humanidade. Significam provas e flagelos, dores maiores, como aquele lodo que vem para fora para um bem maior, para um benefício que todos clamamos no nosso íntimo. É um momento, em verdade, muito feliz de muitas transformações, pois os espíritos trazem a Kardec que o significado dos flagelos coletivos seria de evoluir em pouco tempo, em poucos anos, aquilo que a humanidade levaria décadas ou séculos para progredir. E que nós chamamos de flagelo, porque eles muitas vezes chamam de bens, não é? Então, para o nosso espírito imortal, sermos visitados por flagelos tais quais a pandemia do coronavírus, é uma oportunidade dolorosa, não é boba, tá? Mas é uma oportunidade da nossa busca espiritual e do endereço de nós mesmos. Porque, mesmo que venhamos a perder a vida, seguimos vivos na espiritualidade. Nós desencarnamos e, através desta dor, reencarnamos mais sábios, se assim soubermos aproveitar. Choraremos a morte daqueles nossos amigos queridos e parentes desencarnados. E talvez venhamos nós a sermos alguns desses desencarnados. Porém, vamos fazer deste choro, não o choro revolta, não o choro desespero, ou então a banalização, que é muito comum de se ver, essa reação psicológica, que é muito comum diante do perigo. Mas vamos fazer disso o choro renovação, o choro transformação de nossas almas para melhor. Porque nós não somos santos, somos aqueles que prejudicamos no passado. E rogamos a Deus a oportunidade de estarmos presentes neste momento. Então, período de transição planetária, de maiores dores, de maiores dificuldades, ela serve para a regeneração da humanidade. Porque todos nós, sem exceção, neste momento, somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que precisam aproveitar o valor do último minuto para nos vincularmos ao trabalho de renovação, ao bem, à caridade, ao trabalho constante de domar as nossas imperfeições, aceitando-nos como nós somos, dando graças a Deus pela oportunidade de enfrentarmos dores morais. Olha só que engraçado que estamos falando, mas isso é a pura verdade, segundo os Espíritos trazem a Kardec. Agradecermos por enfrentarmos dores morais na nossa vida, porque foram dores que nós pedimos no mundo espiritual como oportunidade de renovação do nosso espírito e de aperfeiçoamento. Porque a vida na Terra pode ser muito generosa através de uma casa confortável que conquistamos, da presença dos filhos amados, das pessoas que amamos, das recompensas do nosso trabalho, seja no labor ou seja nas aquisições. Porém, nós encarnamos na Terra para evoluirmos espiritualmente. Então, nós vamos ter um misto de confortos, de graças, de momentos de bem-estar, mas nós precisamos do enfrentamento. Porque sem enfrentamento não há evolução.
sem enfrentamento, teríamos uma encarnação perdida, sem significado. Seria a mesma coisa que mergulharmos profundo, lá nas profundezas das águas geladas do oceano, com uma missão de lá resgatarmos um tesouro, e quando lá estamos, esquecemos do que fomos fazer. Nos distraímos, e quando retornamos deste grande investimento, nos sentimos arrependidos de não ter valorizado o esforço que podemos fazer sobre nós mesmos. Então, esta última hora, como se chama, esses são chegados os tempos, como os espíritos falam a Kardec, seria justamente aquele momento em que nós teríamos uma oportunidade de nos reabilitarmos. É como se fosse aquela prova de recuperação para todos nós. Então é por isso que a dor bate nessa porta, pedindo-nos uma resposta mais adequada. Talvez em outras vidas, quando passamos por provocações e traições, ou até mesmo quando tivemos condições muito ideais, nós utilizamos esses estímulos para o desserviço. Interpretamos mal a riqueza que tínhamos. Ou então, utilizamos da ofensa como desculpa para agredirmos. E aí, meus irmãos, que talvez nós tenhamos que passar novamente, e já estejamos passando, pelas dores da vida, para encontrar uma nova resposta. Uma resposta, olha só, que não aumente o nosso tormento, mas que nos liberte. Vou deixar a dica de leitura, o livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pois é nessa obra que encontramos o digníssimo mentor Manuel, trabalhando junto das equipes de Bezerra de Menezes, nos resgates espirituais que ocorreram logo em seguida do tsunami de 2004 na Indonésia. Então ele vai descrevendo aquelas dores que lá estavam e os mentores maiores, assim como Francisco de Assis, que consta na obra sua presença no mundo espiritual na atualidade, falam que esta era apenas uma das etapas. Este era apenas um dos episódios de diversos flagelos coletivos, cataclismas, questões como essas, que ainda, infelizmente, teriam de ocorrer para promover o reequilíbrio da sociedade. Porque lidando com as dores, meus amigos, lidando com o mal do terrorismo, lidando com as guerras, lidando com os flagelos, lidando com essas dores ainda, o ser humano para pensar o que estamos fazendo de errado. Como estamos nos comportando coletivamente. Vejamos o Covid. O maior problema do Covid não é o vírus, é o ser humano. Pois o Covid está servindo, meus amigos, de gatilho para que apareçam flagelos que estão na humanidade há milênios. Vejamos como os países estão se tratando na guerra pelos respiradores. Vejamos como há o pânico de um lado, porém a banalização de outro, aonde o ser humano não respeita mais o ser humano, inclusive entre as lideranças mundiais. Vejamos como está vindo à tona até mesmo os conflitos raciais através do desencarne violento de George Floyd nos Estados Unidos, fazendo que se repense muitos dos preconceitos e das dores que ainda aprisionam o nosso ser, que aprisionam aqueles que sofrem o preconceito, mas que aprisionam os algozes, porque quando nós somos algozes, nós estamos marcando no nosso plano reencarnatório ainda muitas dores, a fim de que nós possamos nos reequilibrar. Pois o algoz de hoje, o espírito bisonho, violento, agressivo, um dia será um espírito de luz. Claro, através da bênção da reencarnação. De inúmeras, talvez, né? De inúmeras reencarnações que nós precisamos como espíritos endividados do passado. Para que através deste maravilhoso benefício, meus irmãos, vamos reencontrando dentro de nós, através do nosso convívio com os seres humanos à nossa volta, os verdadeiros caminhos da fraternidade. Meus amigos, brilhe a vossa luz neste momento. Como Bezerra de Menezes nos traz,
O espírita, ele traz uma mensagem magnífica da vida após a morte. Ele não tem mais pretexto para odiar. Ele conhece a lei da reencarnação, o poder do perdão e do amor aos inimigos. Meus irmãos, nada que se faça nesse momento é em vão. Mesmo que o bem que nós façamos seja pago com a incompreensão, meus irmãos, nós receberemos aos cêntulos se persistirmos no bem. Porque é uma luz que nós gravamos dentro de nós. E Bezerra nos traz que o espírita deve brilhar na noite sem estrelas, como uma mensagem que ele nos deu através de Divaldo Franco, em uma reunião na FEB, em Brasília, no início do presente ano de 2020. E agora, meus irmãos, com pandemia de coronavírus, que vem acionar as dores do mundo, como falei, não só do vírus, mas da iniquidade do ser humano, essa é a noite sem estrelas, meus irmãos. Os espíritas, como nos fala um amigo nosso, não temos desculpas para dizer que não fomos avisados. Já se falava desse período de transição que teriam as dores coletivas. Convido as pessoas a assistirem nas playlists da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, palestra que demos em 2011 sobre transição planetária e a pátria do Evangelho, reflexão histórica, que demos em várias casas espíritas essa palestra em 2011, 2012, que já falávamos desses flagelos, que Chico Xavier dizia que talvez viesse pelo ano de 2019, como já se esperava da humanidade, na espiritualidade, desculpa. Então, já acreditávamos que, de alguma forma, se fosse através de uma pandemia ou de dores outras, esse período ocorreria. Mas é o momento de atestarmos a nossa fé. Somos espíritos imortais. Mais importante do que sermos amados, meus amigos, é amarmos, é exemplificarmos a nossa grandeza interior que estamos buscando edificar. O ser humano psicológico só é capaz de se realizar através de Jesus. Chico Xavier nos dizia, apesar das inúmeras bênçãos da psicologia e da psicanálise, dos entendimentos sobre o inconsciente, sobre os complexos psicológicos, o ser humano não é capaz de se autorrealizar sem Jesus. Poderíamos falar, em outras palavras, sem o código moral de Jesus, que mais do que as palavras do Mestre, foram a sua vivência e os seus ensinamentos. Meus amigos, ouçamos o chamado do Cristo, para vivê-lo em nossas vidas, em nossa trajetória, em nosso contexto. Meus irmãos, é chegado o final desta pequena palestrinha. Agradeço imensamente a bondade de vossos ouvidos e gostaria de pedir a todos, neste momento, coloquemos-nos de forma tranquila, serena na cadeira, onde estivermos. Se estivermos agora fazendo alguma atividade enquanto ouvimos, eu peço que por um segundo, por alguns minutos, paremos um pouco, nos sentemos, respiremos profundamente e vamos fazer a nossa oração, pedindo, Jesus amigo, tu que és a nossa bússola moral, tu que és o norte da humanidade, não nos desampare neste momento, como sabemos que não o fará. Mas auxilia-nos a no nosso íntimo encontrarmos como coletividade e na nossa vida pessoal o caminho de teus passos. Não queremos ser grandiosos como só tu és, mas queremos ser dignos dentro do nosso próprio tamanho, dentro das nossas próprias proporções. Dá-nos a chance de sermos felizes, mas não aquela felicidade das ilusões. A felicidade de nos sentirmos úteis aos nossos irmãos e felizes no encontro de nós mesmos diante do nosso mundo íntimo. Abençoa a humanidade neste momento. Derrama sobre o planeta a tua luz, virtuosa e vigorosa, que reanima os corações doloridos, que acalma os seres impacientes que os somos. Diante das guerras das nações, indica, através da estrela que tu és,
o caminho da paz. Diante das guerras familiares, ou então da guerra dos indivíduos consigo mesmos, através das drogas, dos vícios, do materialismo, ou através do suicídio, das fugas desesperadas da vida. Acalme essas guerras interiores dos nossos irmãos, que eles sintam em seus ouvidos, em seus corações: você é amado, estamos aqui contigo. E Jesus, auxilia-me, auxilia-nos a todos, para que longe de sermos hipócritas, que possamos colocar em prática essa busca do amor e do auxílio aos nossos irmãos. O remédio dos céus já desce sobre a humanidade, desde sempre. Agora, nos momentos de dores, esse remédio se amplifica, chega aos nossos lares e às nossas consciências. Faze de mim, Jesus, um receptor do teu remédio, para que eu não seja egoísta, e dai-me a chance, da forma que for, do jeito que eu puder, de distribuí-lo ao meu modo, sabendo que não sou eu o portador da dádiva, mas és tu que nos ensina a viver. Ilumina, Jesus, aos nossos amigos do Cefac, de Tramandaí. Muito obrigado a todos. Agradeço aos meus amigos, então, por essa união de corações na prece. Infelizmente, por causa da pandemia, só vejo aqui um celular com o meu rosto estampado, mas sinto nas vibrações que nos chegam aqui nesse ambiente o coração de vocês que estão aqui conosco. A presença dos espíritos amigos, da Associação Médica Espírita, daqueles patronos do Cefac de Tramandaí, que nos iluminam e de alguma forma nos inspiram para o amor, nos incentivam, né, a esse trabalho tão importante a todos nós. Meus amigos, fiquem em paz. Uma boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro.